Isso aí. Senhores, então, o que a gente fez na aula passada? Vocês vão lembrar aí. A gente montou a equação de Schrödinger em 3 dimensões, né? Usando coordenadas retangulares, x, y e z. E aí, eu não lembro se a gente calculou alguma coisa, mas a gente fez a conta para a caixa, né? O elétron dentro da caixa. É como se fosse o poço infinito, só que em 3 dimensões, né? A gente calculou a constante de normalização, não calculou? Para esse cara? Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, a gente falou da generescência, calculou a constante de normalização, mas não calculou uma probabilidade, né? Eu queria calcular uma probabilidade com vocês. Porque qual é o meu plano? Hoje eu quero falar para vocês sobre começar, né, a historinha do átomo de hidrogênio. Nós não vamos resolver o problema do átomo de hidrogênio porque dá muito mais trabalho. Vocês vão fazer isso lá em física quântica, mais para frente. Tá? Então aqui a gente vai dar uma pincelada na teoria, né, nas contas que já foram feitas e tal. Só que antes de começar, eu queria fazer com vocês algumas coisas. Algumas coisas. Aí a gente começa a falar da equação em coordenadas esféricas, beleza? Bom, a primeira coisa é o seguinte, galera. Eu quero calcular probabilidades dentro da caixa. Tá? Então, esse aqui é só um exemplo aqui para iniciar a aula. Altares aí. Beleza, Thales? Boa tarde, cara. Bom, então, como exemplo, né, eu vou pegar um elétron dentro daquela caixa lá da aula passada e eu vou calcular a probabilidade de encontrar o elétron dentro de uma região específica, beleza? Então, vamos botar assim, ó. Probabilidade de encontrar a partícula, né, que está lá dentro, de encontrar a partícula. Vamos colocar ela num estado específico, então no estado, por exemplo, definido por psi 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Então ele está no primeiro estado desse estado, né? Só que eu quero numa região definida da seguinte maneira. Deixa eu ver se eu tenho uma figurinha aqui. Isso aqui eu vou achar no outro canto. Cadê? Aqui, você. Isso aqui, ó. Então, eu vou pegar
um pedaço, um quarto da minha caixa, e eu quero calcular qual a probabilidade de encontrar o elétron dentro apenas dessa regiãozinha definida por entre o x entre 0 e L sobre 4. Beleza? Percebam que todas as outras coordenadas, elas vão de 0 a L. O y corre de 0 a L, o z corre de 0 a L, mas o x não. O x vai apenas de 0 até L sobre 4. Beleza? Um quarto aí da caixa. Então, eu quero calcular a probabilidade de encontrar o elétron nesse estado específico, 1, 2, 1, nessa região aí específica. E essa probabilidade nós sabemos calcular. É a integral do módulo quadrado do psi. Aí é que eu vou botar dv, tá bom? Que é um elemento de volume. Bom, e aí a gente sabe qual é a função psi. Então, eu já vou abrir aqui tudo, ó. A probabilidade vai ser igual a... Tem aquela constante, né, que nós vimos na aula passada, que é 8 sobre L ao cubo, vezes a integral. Vou integrar, então, o seno de... Como o x é igual a 1, o nx é igual a 1, então aqui fica π x sobre L dx. Beleza? Isso vezes a integral de seno. Aqui vai aparecer um 2π x sobre L. Ok? E aqui vai aparecer um seno de π x sobre L. Beleza, galera? Só para deixar claro aqui, ó. O nx é igual a 1. O ny é igual a 2. E o nz é igual a 1. Ok? Agora, essas integrações tem que tomar cuidado. A integração de x vai de 0 a L sobre 4. A integração em y vai de 0 a L. E aqui vai de 0 a L também. Muito bem, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular essas integrais, né? A gente já fez uma vez isso. E vocês vão ver que, na verdade, a única que vai dar uma diferença aí é a primeira, porque a primeira está indo de 0 até L sobre 4. As outras estão indo de 0 a L. E de 0 a L, nós já fizemos essa conta. Né? De 0 a L, isso vai dar L sobre 2. Mas vamos fazer com calma aqui, ó, para vocês enxergarem o que eu estou falando. Deixa eu ir lá para cima. Vamos ver se vai caber. Ó, lembrando que, deixa eu aproveitar esse espaço aqui para fazer uma lembrança rápida. Lembrando que o seno ao quadrado de n π x sobre L, isso vai ser trocado por 1/2 de 1 menos o cosseno, deixa eu abrir esse parênteses maior aqui, 1 menos o cosseno de n, e 2n, né, que fica dobrado, 2n e x sobre L. Ok? Então, vocês vão ter 3 integrações aí. Eu vou fazer separadamente aqui pra gente, ó. Vai ficar P é igual a constante 8 sobre L3
Galera, vamos fazer a integração logo? Dá para a gente fazer tranquilo, né? Ó. Quando a gente inserir isto na primeira integração, vai aparecer aqui um meio de... A integral de 1 vai dar x. Então, vai dar x aqui. 1 meio de x menos x menos. A integral do cosseno vai dar o seno. Só que tem um fator lá dentro do argumento. Então, ele vem para fora invertido. Lembram disso? Então, o nosso carinha aqui era o seno de πx sobre L. Aí vai sair fora o π, né? Vai ter um 2 ali. Vai ficar assim, ó. Menos L sobre 2π. Tudo bem, galera? E aqui vai aparecer um seno de 2πx sobre L. Beleza? Esse é o x, né? Então, esse é integrado de 0 a L sobre 4. Muito bem. Agora, vezes a parte do y. Aí, a parte do y vai ser 1 meio de y, né? Menos o termo do cosseno. Percebam que o termo do cosseno, agora com y, já tinha um 2 lá dentro, por causa do ny. Né? E agora, como vai dobrar o argumento, vai ficar com outro 2, vai aparecer um 4. Certo, galera? E quando sair da integração, aqui fica L sobre 8π. 8 não, 4, né? 4π vezes, então, o seno de 4, porque dobrou, 4πy sobre L, tudo isso de 0 até L. Tudo bem? Estou entendendo o que eu estou fazendo, né? Eu estou só fazendo a integração um pouco mais rápido aqui. É 1 meio. Agora a parte z, então, vezes 1 meio, da mesma coisa. 1 meio de z menos L, aí aqui vai ficar 2π, né? Seno de 2π z sobre L. De 0 a L. De 0 a L. Muito bem, então bora lá. Percebam que quando você fizer colocar 0 no lugar do x, vamos ver aqui, ó, um de cada vez. Quando a gente colocar 0 no lugar do x, aqui vai dar 0, vai morrer. X igual a 0, o seno de 0 é 0. Então, o termo 0, galera, não vai nos ajudar em nada. O termo 0 ele vai simplesmente desaparecer, beleza? Então, só vai sobrar para a gente os termos com L. Pode crer? Então, quando a gente fizer no primeiro lá, ó, substituir o x por L sobre 4, nós vamos ficar aqui fora o 8 sobre L3, que multiplica 1 meio, que faltou fechar parênteses, né? 1 meio de quem? O x vira L sobre 4, menos L sobre 2π, né? Vezes o seno de quem, galera? Vou colocar aqui, ó. Seno de 2π L sobre 4. Não é isso? Vamos lá. Vezes 1 meio de... Não precisa desse parênteses, não. 1 meio de quem? Aí vai aparecer L, né? Porque o y eu vou trocar por L, menos L sobre 4π, vezes um seno, e agora eu vou trocar o y por L, então fica 4π
L sobre L. Estão pegando aí? Vezes a parte em Z. 1/2 de L menos L sobre 2π também. Seno de 2π L sobre L. Muito bem. Então, vou fechar aqui nosso parênteses. Bom, seno de 2π, galera, porque quando você cortar as coisas aqui, ó, L com L, seno de 2π é zero. Esse cara aqui é zero. Aqui, mesma coisa, L com L vai morrer, seno de 4π é zero. Ou seja, esses dois termos aqui, ó, tanto esse quanto esse, eles vão dar L sobre 2. E isso você já sabia. Né? Porque quando a gente fez a normalização lá, era L sobre 2 para cada função. Isso a gente já sabia. Mas abri uma conta aqui para enxergar direitinho. Bom, então nossa brincadeira está aqui, ó. L com L vai morrer. Isso aqui vai dar π sobre 2. E o seno de π sobre 2 é 1. Então, esse seno aqui, ó, vira 1. Pode crer? Então, vamos repetir aqui o resultado? Será que eu consigo botar aqui embaixo? Probabilidade. Deixa eu ir para o outro lado, né? Para ficar. Probabilidade é igual a 0,8 L3 vezes 1/2 de L menos. Cadê aqui, ó? Cadê você? Cadê você? Aqui. Então, 1/2 de L sobre 4 menos L sobre 2π. Então, fica L sobre 4 menos L sobre 2π. Vezes L sobre 2, que é o outro, né? L sobre 2. L sobre 2. Ó, belezinha. Então, probabilidade vai ser igual. Galera, L ao cubo vai embora porque eu tenho vários L's multiplicados aqui, ó. L com L dá L ao quadrado, com mais esses L's aqui fica L ao cubo. Então, L foi embora. 2 vezes 2 vezes 2 aqui, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, corta com esse 8 de cá. Então, o que nós vamos ter no fim das contas vai ser 1 sobre 4 menos 1 sobre 2π. Beleza? E aí é só jogar isso na calculadora. Isso vai dar 0,091. Ou seja, 9% de chance de você detectar a partícula nesse estado, nessa região. Sacaram a lógica? Deve entender. Tranquilo aí, meu povo? Tá tranquilo. Beleza, né? Então, vocês têm aí uma semaninha até sexta-feira para resolver bastante exercício com essas coisas aí. Não deixem de fazer não, tá? Porque vocês estão vendo que quando tem 3 dimensões, né, você triplica às vezes o trabalho, porque você tem 3 contas para fazer. Então, isso pode atrapalhar vocês em algum momento. Então, já vão fazendo aí os exercícios e tal, para ir pegando a manha do negócio. Beleza. Então, vamos pro assunto de hoje, que eu quero começar. E aí, na sexta, a gente termina aí. Galera, eu vou escrever a equação de Schrödinger em 3 dimensões. Tá bom? E aí, depois, a gente
faz a coordenada esférica aqui. Equation. Porque esse aplicativo não entende nada. Equação. Deixa eu ver. Em 3D. Bom, a gente já sabe ela, eu vou só repetir aqui para a gente poder ter, né, guardadinha. Ela é menos h cortado ao quadrado sobre 2m. E aí eu vou ter aqui a derivada segunda de x, y e z. Né? Tudo aquilo junto forma o que nós chamamos de Laplaciano. Não é isso? O Laplaciano da função psi de x, y e z. Beleza? Isso tudo mais o potencial. Então, o potencial que depende de x, y e z vezes a função de onda, psi de x, y e z. Eu vou botar essas variáveis só uma vez, tá? Depois já fica subentendido. Isso tudo tem que ser igual a energia. Vou botar aqui embaixo. Isso tudo tem que ser igual a energia vezes o psi de x, y e z. Tá bom? E aí vocês sabem que esse bichinho aí, ó. Para colocar. Esse bichinho aqui é o operador laplaciano, ele corresponde à derivada segunda do eixo x mais a derivada segunda do y mais a derivada segunda de z. Certo? Esse aqui é laplaciano. Em coordenadas. Retangulares. Certinho? Só que, muitos problemas na física, principalmente na física quântica, o potencial, ele não depende da direção, né, que você tem ali do centro, por exemplo, de onde tem alguma outra partícula, enfim. Geralmente, esses potenciais, eles dependem apenas da distância em relação a esse centro. São os que a gente chama de potenciais centrais. Isso nos leva, galera, a uma escolha de coordenadas mais conveniente, que é a escolha das coordenadas esféricas. Beleza? Então, onde tem x, y e z, você tem que trocar por r θφ. Beleza? Vocês já devem ter feito essa conta aí em algum lugar, né? Não vou repetir essa conta toda, não. Mas a ideia é, por exemplo, nós queremos ver o átomo de hidrogênio. Então, o átomo de hidrogênio, ele tem ali um potencial que a gente chama de potencial central. Beleza? Por quê? Porque ali é o potencial coulombiano entre o elétron e o próton, que gera um termo que depende apenas de R, ou seja, apenas da distância entre os dois. Beleza? Então, nós vamos atacar esse problema. Olha só.
para o átomo de hidrogênio, a energia potencial tem simetria esférica. Tem simetria esférica. Com dependência radial. Então, né, eu vou escrever aqui a equação do potencial, vocês já conhecem ela, mas o V de R é igual a menos P quadrado, que é a carga do elétron, 4π ε0 R. Beleza? Sem quadrado. Esse é o potencial. Então, vocês estão vendo que ele depende apenas do inverso da distância. Então, ele tem simetria esférica. Não depende da direção. Porque todas as direções são iguais. Sacou? Então, a gente tem que usar as coordenadas esféricas por elas serem mais convenientes, digamos assim. Okay? Então, assim, é mais conveniente usar coordenadas esféricas. Beleza? Ou seja, o psi de x, y, z, ele vai ser trocado pelo psi de r, θ e φ. Certo, galera? E a equação de Schrödinger, ela fica escrita assim, né? Ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, Laplaciano. Aí esse Laplaciano aqui vai mudar tudo. Agora de r, θ, φ. Mais um potencial V de R vezes um psi de R, θ, φ. Tudo isso é igual a E psi de R, θ, φ. Ok, deixa eu botar aqui uma figurinha para vocês enxergarem aqui, ó, as coordenadas esféricas. Beleza? É como se o nosso próton tivesse aqui no centro, né, ó, o núcleo com carga positiva, e o elétron fosse esse carinha aqui. Beleza? Próton e o elétron.
E aí vocês estão vendo que o R é a distância em relação a esse centro. O φ, ele mede um ângulo que corre no plano XY ali, ó. É um ângulo que vai de 0 a 2π, né? E o θ, ele mede o azimutal ali, no plano, né, ZY, digamos assim. Beleza, galera? Só que aí, uma forma que as pessoas, né, usam no átomo de hidrogênio é o seguinte: a gente tem que levar o sistema de coordenadas para dentro do átomo de hidrogênio. Então, a gente vai considerar que o sistema é formado, né, o elétron e o próton, é como se o próton estivesse em repouso, e aí o conjunto do sistema forma para a gente o que a gente chama de massa reduzida. Então, eu posso trocar aqui esse M por uma massa reduzida μ, beleza? Onde esse μ vai ser o seguinte, ó. Ele é a massa reduzida, que a gente chama, como a massa do elétron é muito menor comparada do próton, acaba que a massa reduzida aqui se torna só a massa do próton mesmo, tá? Mas a massa reduzida, ela é a massa do sistema que a gente usa, beleza? Isso é calculado da seguinte maneira. Vai ser a massa do próton, vezes a massa do elétron, dividido pela massa do próton, mais a massa do elétron. Beleza? Esse é o que a gente chama de sistema de dois corpos. Aí, o sistema de dois corpos, geralmente, o tratamento é assim. O que vai dar a bagaceira vai ser o Laplaciano. Esse Laplaciano aí que é o grande vilão da história, porque olha só o tamanho que ele vai ficar. Vocês já devem ter feito essa conta. Se não fizeram, ainda devem fazer. Vai ficar 1 sobre R, DDR, R quadrado, DDR, mais 1 sobre R quadrado, seno de θ, d θ, mais o termo com φ, que é 1 sobre R2, seno 2, vezes D2, F2. É isso. Olha o tamanho que esse bicho fica. Muito grande, né? Esse aí é o que nós vamos chamar de Laplaciano em coordenadas esféricas. Laplaciano. Show. Beleza? Então, como é que a gente resolve aquela equação de Schrödinger? Qual é a técnica que a gente usa? Vocês lembram que lá para a caixa quadrada, né? A gente fez o método de separação de variáveis. Aqui é a mesma coisa, tá, galera? A gente escreve o psi como sendo um produto de 3 funções independentes, uma para o R, uma para o θ e uma para o φ, substitui lá dentro e faz um bocado de conta. Meu propósito aqui nesse curso de moderna não é abrir essas contas, vocês vão abrir essas contas mais lá na frente, tá? Porque dá um pouquinho de trabalho. Inclusive, vocês vão ter aí funções especiais, tem um legendre no meio,
pode aparecer Bessel, enfim. A ideia, então, é a gente fazer a separação de variáveis e resolver uma equação. Nós vamos ter uma equação para cada variável. Beleza? Eu só vou mostrar as equações para vocês. Nós não vamos resolvê-las. Nós vamos apenas apresentar o diabo para vocês. Beleza? Mas a técnica é a mesma. Separação de variáveis. Então, eu vou escrever aqui a minha função psi, que depende de r, θ e φ, ela vai ser igual a uma função r de r, uma função θzão de θ e uma função φzão de φ. Tá bom? E aí, essas três variáveis, galera, quando vocês voltarem essas três variáveis lá para a equação, isso vai gerar três equações independentes, beleza? Uma equação para cada variável. Eu vou listá-las aqui para vocês, tá bom? Deixa eu ver se vai caber. Acho que cabe de R, né? Então, ó, a equação para o Rzão de R vai ter a seguinte, cara. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m é 2m não, né? 2mi r quadrado. Aí aqui vai ter um D2. Não, D2 não, é um DDR de R quadrado, DDR, do Rzão de R. Ok? Aí vai aparecer aqui um termo que vocês vão ter que acreditar em mim, que é o h cortado ao quadrado. Aqui um númerozinho mágico que vai dar origem ao momento angular. Beleza? Sobre 2mi R2 mais o potencial T de R. Tá? Tudo isso vezes o Rzão, né? Isto é igual a E vezes o Rzão. Pronto. Essa aí é só a equação radial. Ainda existe a equação para o θ e para o φ. Vamos lá? Aqui eu estou só apresentando, tá, galera? Não se preocupem com o tamanho desse negócio, não. Isso não vai virar um pesadelo para vocês, não. Não agora. Então, o θ de R, θ de θ. Deixa eu colocar aqui. 1 sobre seno quadrado, θ, seno quadrado, d de θ, do seno de θ, θzão de θ,
mais L que multiplica L mais 1 menos... Aí aqui aparece um terceiro número mágico, tá? É o M sobre seno ao quadrado de θ. Tudo isso vezes o θzão de θ igual a zero. Beleza? Essa é a equação para o θ. E tem a equação para o φ. A do φ é menorzinha. A do φ é bonitinha. Ela fica assim, ó. D2 do φ de φ df2 mais esse número mágico M que apareceu aí. No livro, ele apresenta como ML, tá, galera? Mas tanto faz. Vezes o φ. Esse cara aqui é bom de fazer conta, né? Pronto. Aí, o que acontece? Cada uma dessas três equações, quando você coloca lá as condições de contorno, elas dão origem, galera, a três números quânticos importantíssimos. Beleza? O M, você já viu aí ele aparecendo. Esse M, ele tem a ver com a componente do momento angular, a componente Z do momento angular. O Lzinho, que apareceu aí também no meio dessas coisas, no meio dessas contas, tem a ver com o momento angular, beleza? E o outro número é aquele que vocês já conhecem, que é o N, que é o número da energia, beleza? Então eu vou apresentar aqui para vocês os três números quânticos novos. Primeiro vamos escrever o que são esses caras. Números quânticos. Porque até então vocês só tinham conhecimento de um número quântico só, que era o N. Né? Tudo dependia só do N. E o N estava associado à energia do sistema. Ok? Então eu vou escrever aqui para vocês. Ó. As soluções das equações acima em conjunto, né, com as condições de contorno, então, em conjunto, de contorno, dão origem a três números que fornecem
algum significado físico muito forte, galera. Porque esses números quânticos, eles não existem na física clássica, né? Eles não têm significado na física clássica, só vão ter significado aqui, tá? E eles vão trazer para a gente a discretização de algumas grandezas físicas, beleza? Por exemplo, a energia, ela é quantizada através desse N aí, porque a energia no átomo de hidrogênio, por exemplo, ele é menos 13,6 elétron-volts sobre N quadrado. Então, a energia o elétron só pode assumir ali algumas energias, e depende desse N, beleza? Da mesma forma, o momento angular do elétron vai depender do L, do Lzinho que apareceu ali. E aí o momento angular também é quantizado através desse L. Tudo bem? E aí, como o momento angular é quantizado, a componente dele, todas as componentes são, né? Mas a componente importante que nós vamos usar é a componente no eixo Z. Essa componente do eixo Z, ela também vai ser quantizada. E aí, esses três números, M, L e N, elas vão quantizar ou discretizar essas quantidades aí. Bem? Então, três números que fornecem uma discretização deixa eu ir para outro canto. Uma discretização de algumas grandezas físicas. De algumas grandezas físicas. Beleza? Então, para o átomo de hidrogênio, quais são os resultados que nós temos? Vou botar aqui, ó, átomo de hidrogênio. Então, o primeiro número vai estar atrelado à energia. A gente fala que a energia é N, ela é igual a menos a massa, carga elemental ao quadrado, 8 ε0 h quadrado n quadrado. Ou seja, isso aqui, galera, se você substituir os valores aí, né, dá menos 13,6 eletronvolts dividido por n quadrado. Bem? Então, esse nzinho, nós vamos batizar ele daqui para frente de número quântico principal. Número quântico principal. E quais os valores que ele pode assumir? O N, galera, pode assumir todos os valores inteiros a partir do 1. 1, 2, 3. Beleza? O N não pode ser negativo e nem zero. Tá bom? Tanto é que se você colocar zero ali, ó, no N quadrado, você explode energia, não pode. Tá bom?
Segundo número, vamos apresentar o momento angular. O L, que a gente chama de momento angular, agora ele vai ser quantizado, beleza, através desse Lzinho aqui, ó. L mais 1, vezes o H cortado. Lembrem que o H cortado é que dá a unidade do L, beleza? O H cortado tem unidades de momento angular. Muito bem, então esse Lzinho vai ter um nome específico agora. Ele é um número quântico orbital. Número quântico orbital. Tudo bem? E esse Lzão aí é o momento angular, hein? Confunde não, vou botar aqui, ó. Lzão é o momento angular. Beleza? E esse Lzinho aí, galera, ele, aqui, esse Lzinho aí, ele pode assumir todos os valores a partir do zero, beleza? Esse pode assumir zero, tá? 1, 2, 3. Só que esse cara aqui tem um teto. Ele pode ser, no máximo, o maior valor possível dele é o N-1. Beleza? Então, por exemplo, se você tem um átomo de hidrogênio com um quinto estado excitado, ou seja, N igual a 5, isso quer dizer que o L ele pode assumir os valores 0, 1, 2, 3 e 4. Pronto. Tá bom? Esses são os 5 valores possíveis para o L. Porque o N ele estabelece um teto para o L. O L só vai até N-1. Vamos para o último. Agora é o Mzinho lá, né? Então, esse cara aqui agora é o 3. A componente Z do momento angular vai ser dado por M vezes H cortado. Beleza? Isso gera, então, uma quantização da componente do seu carinha aí. Então, quem é o M? Ele é um número quântico chamado de magnético. Beleza? E tem esse nome, galera, porque quando você joga um campo magnético no átomo de hidrogênio, ele abre algumas energias que não tinha antes, e aí os novos níveis de energia do elétron depende desse Mzinho aí, ó. Beleza? Por isso que ele é chamado de número quântico magnético, porque ele interfere na energia quando o átomo de hidrogênio está sob ação de um campo magnético. Ok? Assim, deixa eu botar aqui, né? O LZ, ele vai ser a componente Z
do momento. Angular. Beleza? E os valores possíveis para o mzinho são 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, até o teto dele, que é mais ou menos L. Beleza, galera? Pessoal, mas como é que a gente faz com tudo isso? Cara, aí depende do problema, né? Vamos, por exemplo, fazer o seguinte. Imagine que você tem um átomo de hidrogênio que se encontra com L igual a 2. Por exemplo, beleza? Isso quer dizer que o momento angular dele, se a gente for colocar o momento angular, isso vai dar a raiz de 2 vezes 2 mais 1 vezes H cortado. Tudo bem lá? Porque o L, Lzão, né? É a raiz de Lzinho, L mais 1. Então, ó, 2 mais 1 é 3, 3 vezes 2 é 6. Então, esse L, ele vira H cortado vezes a raiz de 6. Esse é o momento angular. Beleza? Aí você fala, professor, e o M? Cara, o M, ele pode assumir quais valores? Ele pode assumir apenas o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Beleza? Por quê? Porque o M vai no máximo até mais ou menos L. Então ele tem que correr de menos L até L. Todos os números inteiros. Certinho, galera? E quem seria os valores possíveis do LZ? Olha lá, o LZ, ele é a componente Z. Então ele vai ser MH cortado. Então isso quer dizer que vai dar menos 2H cortado, menos 1H cortado, 0, 1H cortado ou 2H cortado. Esses são os valores possíveis. Deixa eu ver se eu tenho uma figurinha com esse exemplo aqui, que eu acho que fica melhor para vocês entenderem. Acho que está em outro. Nossa, peraí. Ela é antiga? Isso foi. Aqui, ó. Esta figurinha aqui. Olha só. O L igual a 2, né? Então, esse é o orbital dele, L igual a 2. Então, aqui vocês podem ver os possíveis valores do momento angular na componente Z, beleza? O módulo do momento angular vale raiz de 6H cortado, tá bom? Mas a componente Z pode assumir o valor 2H cortado, H cortado, 0, menos H cortado e menos 2H cortado. São os valores possíveis, tá bom? Se você quiser enxergar isso em 3 dimensões, é mais ou menos assim, ó. Não vai estar aqui, não. Vai estar aqui. Assim. Tá ali, que bacana. O momento angular, né, ele fica aí precessando
Então, tem um movimento de precessão em torno do eixo Z, estão vendo? E aí, à medida que você tem a componente Z ficando cada vez maior, o valor máximo é esse aqui, ó, você vai ter um ângulo entre o eixo Z e o momento angular resultante cada vez menor. Esse é o menor ângulo possível. Beleza? É por isso que quando você aplica um campo magnético, o Mzinho ele aparece, tá? Porque você faz com que o seu átomo ele tenha um momento magnético tentando se orientar na mesma direção do campo aplicado. Beleza? E aí, com isso, a gente fecha, galera, olhando para cá, ó. Aquilo que vocês já viram lá na química, lembra dos orbitais? S, P, aquela coisa toda? É tudo isso aqui que a gente está vendo. Então, os estados quânticos, os estados quânticos do átomo de hidrogênio. Vamos pegar lá. Olha aí, vocês lembram disso? O Nzinho, ele é o número magnético, ele é o número principal, né? Ele é o número da energia. É ele que aparece aqui, ó, na notação, que a galera chama de notação espectroscópica. Então, quando N é igual a 1, aqui é 1, quando N é igual a 2, aqui é 2, e assim por diante, estão vendo? Quem vai determinar o orbital é o valor do L. Então, quando você estiver no orbital S, é porque você está com o L igual a 0. Olha aí que legal. Né? Então, 1S, 2S é tudo L igual a 0. Tudo L igual a 0. Aí, quando você vai para o L igual a 1, aí você está no orbital P. Certo? E quando você está no L igual a 2, você está no orbital B. E isso vai mudando as camadas, né? Que a galera chamava antigamente de K, L, M. Então, esses números quânticos que surgiram aí pra gente, e olha que divertido, galera. Por isso que aqui, ó, por exemplo, você tem dentro do... quando você tem o L igual a 0, isso quer dizer que o átomo, ele não tem momento angular, cara. Então, você não tem uma probabilidade diferente de encontrar o elétron dentro da região do elétron, dentro da região do átomo ali. Entendeu? Eu quero explicar o que eu estou falando, é isso aqui, ó. Deixa eu achar um. Átomo de hidrogênio. Nuvem de probabilidade. Aí, isso aqui tá legal. Então, olha só. Quando você tem o L igual a 0, a distribuição do elétron no átomo de hidrogênio, ela fica simetricamente esférica. Beleza? Então, existe uma probabilidade de você encontrar o elétron aí em qualquer lugar dentro dessa esfera. Sacou? Isso era uma coisa que o átomo de Bohr não
não carregava, porque o átomo de Bohr, não sei se vocês lembram, mas no átomo de Bohr, o momento angular do elétron era dado por NH cortado. Ele quantizou o momento angular do elétron através do N. Só que o N não podia ser zero, né? Então, pro átomo, como é que fala? Pro átomo de Bohr, ele tinha um problema em assumir o momento angular igual a zero, porque a galera pensava assim, velho, como que pode o momento angular ser zero e o elétron tá ali dentro do próton, tá ali dentro do átomo, digamos assim? Como que pode o momento angular ser zero? Só pode ser zero se ele estiver parado. Só que aí você resolvendo a equação de Schrödinger, você encontra a solução com L igual a zero. Mas então o que quer dizer que o L igual a zero? Isso quer dizer que ele é como se ele não estivesse girando lá dentro. Ele está se movimentando dentro daquela região, ali ocupando um espaço esférico daquela região. E isso faz com que, como ele tem a mesma probabilidade de ser encontrado em qualquer lugar ali dentro, isso faz com que, no geral, o momento angular do átomo seja zero, né, quando você está no estado onde o L é igual a zero. E aí a equação de Schrödinger ela fez muito sentido para isso. Né? Vocês estão vendo aqui, aqui, ó, esse aqui que eu queria. Oxente. Esse aqui que eu queria. Isso aqui, galera, são as nuvens de probabilidade para cada estado. Então, o átomo de hidrogênio, ele é isso aí que vocês estão vendo. Como é que você desenha o átomo de hidrogênio? Isso aqui. Isso aqui são tudo soluções daquelas equações, aquelas 3 equações que eu mostrei para vocês, R, θ e φ. Aí quando você calcula a probabilidade, né, a densidade de probabilidade de você encontrar o elétron, aí você vê essas nuvens de distribuição. Tenta imaginar esses desenhos como se fossem tridimensional, mas tenta imaginar essas coisas girando em torno de um eixo vertical aí, ó. Beleza? Então, por exemplo, esse estado aqui, ó, por exemplo, o 322, não sei se vocês estão conseguindo ver. Imagina ele girando, então ele vai ter tipo uma forma de uma rosquinha, aquele donuts. Estão enxergando? Com um buraquinho no meio. Beleza? Então vocês têm que tentar enxergar isso aí em 3 dimensões. Então pensa nessa figura girando em torno de um eixo vertical. Quanto mais brilhosa for a figura, galera, é maior a probabilidade de você encontrar o elétron naquela região. Certo? Então, olha só que doido, cara. Quando você começa a ter um L diferente de zero, você vai perdendo a simetria esférica. Porque aí o átomo vai tendo momento angular em alguma direção. Bonito, né? Então, esse aí é o nosso átomo de hidrogênio. É a forma que nós conseguimos, que hoje a física consegue descrever o átomo de hidrogênio, são com essas figuras aí que são as nuvens de probabilidade. Chique, né, galera? Professor, Diga. o que muda o L? Oi? O que muda o momento? Cara, fala de novo. O que muda o L, o momento do elétron, é a energia que chega, força? Cara, tem alguma zoada aí de fundo que tá atrapalhando eu ouvir. Eu não tô conseguindo entender. Aí, você tirou. O que era? Eu acho que ele perguntou o que muda o momento angular, lá o L. O que muda? Eu acho que foi isso, pelo que eu entendi. Foi isso, Thales? Agora não tá escutando nada. Agora não sai nada do seu microfone. Vocês estão me ouvindo? Isso, agora. Nossa, velho. Tá sendo abduzido aí de novo, Thales. Eu acho que é porque você está com o computador e o celular, né, na mesma sala. Agora foi. Não, mas porque também meu celular tá uma merda. Eu tive que ir pro computador. Beleza, agora eu tô te ouvindo bem, pode falar.
Não, eu só queria saber o que que mudava o momento se era o elétron. Não é a forma Do- com que ele se distribui no espaço. Então, mas o que faz com que ele distribua no espaço de forma diferente? O que faz? A energia? O fóton que Sim, chega pode. nele? Então, quando você fala em energia, é só uma questão do N, né? O que está associado à energia com a questão do N. O lance é que quando você, por exemplo, você tem um átomo de hidrogênio, por exemplo, sem estar dentro de um campo magnético ou de um campo elétrico, aí ele naturalmente fica sempre na sua forma esférica, no momento angular nulo. O problema é que quando você faz ele interagir com outra coisa, aí ele vai, o elétron que está ali, ele vai tomar algumas direções de movimentação. Aí vai surgir os momentos angulares L igual a 1, L igual a 2, sacou? Mas isso é quando ele interage, porque realmente quando ele está no seu estado, né, normal assim, ele só vai pular de nível energético N. Aí absorvendo fóton ou perdendo fóton, né? Ele vai fazer essas trocas aí. Agora, para ele mudar o comportamento angular dele, aí ele precisa interagir com um outro campo. Caramba. Professor, você acha Diga. que é falta de matemática e instrumento que não pode localizar o elétron ou realmente ele ocupa todo o espaço? Então, de acordo com a nossa teoria hoje e a nossa interpretação, é isso mesmo. A gente não dá conta de localizar e ter o momento dele, porque realmente ele não é um ponto. Então, ele é um cara que se distribui no espaço. Ele tem uma certa. Ele não é local. Então, você não consegue. Não adianta você querer ir com os melhores instrumentos, porque sempre vai dar esse problema. E outra, ele tem uma forma ondulatória ali. A interpretação que nós damos é de que quando você mede o elétron, você faz o posicionamento dele, na verdade, o elétron ele colapsa, a função de onda dele colapsa naquilo que você estava querendo medir, sacou? Então, você não sabe o que estava acontecendo antes. Então, você não sabe onde o elétron estava. A pergunta onde o elétron estava antes da medida, ela não faz nem sentido, sacou? Do nosso ponto de vista aqui matemático e teórico, né? A gente não consegue responder essa pergunta. A gente só consegue responder a pergunta depois da medida. Então, a medida, ela é uma coisa muito peculiar dentro da mecânica quântica, sacou? E isso fez com que os cientistas, né, os camaradas lá da época do século XX, veio construindo essa teoria de maneira que fosse batendo com o que era visto no laboratório. E essa teoria ela é muito poderosa. Só que ela não consegue fazer algumas previsões. Só que aí a pergunta é: a teoria é falha? Ou será que a natureza ela é assim mesmo? Bom, Uhum. a teoria até hoje, ela consegue explicar tudo que é visto em laboratório. Não tem nada, não tem nenhuma ponta fora, entendeu? Toda a nossa teoria Uhum. quântica, ela consegue descrever perfeitamente. O problema é que a mecânica quântica, ela não é uma teoria determinista, né? Ela é uma teoria apenas Sim. probabilística. Então, essa foi a grande genialidade da teoria, mas foi o que chateou muita gente, né? Muita gente não gosta dessa interpretação. Mas a gente não tem o que fazer. É o que nós temos hoje, é a melhor interpretação que nós temos, e ela é o que explica mais coisas, né, dentro do laboratório, digamos assim. Você fez me pensar uma coisa. Às vezes um físico tem a visão probabilística fisicamente falando, e às vezes filosoficamente da realidade ele tem uma visão determinista. Então, você me entendeu? Sim, e isso deu uma confusão muito grande na época, porque você imagina, todo mundo ali era, filosoficamente falando, determinista, cara. Então, quando você Uhum. vem com uma nova teoria que quebra toda a estrutura é, que tinha ali de teoria física da época, pô, a galera torcia muito o nariz. Só que explicava tudo o que estava acontecendo, coisa que a física determinista
não explicavam. Então, o grande lance aqui é que quando você vai para o laboratório, na mecânica quântica não faz sentido você fazer uma medida. Não faz o menor sentido. Você vai para o laboratório, você tem que fazer uma porção de medidas de um sistema que tem que estar sempre no mesmo estado original. Né? Porque pensa comigo, se você faz uma medida lá, mede o elétron numa posição, por exemplo. Se você fizer uma medida logo em seguida, provavelmente você vai encontrar o elétron naquela mesma posição. Né? Então, se você fizer várias medidas repetidas, você vai ter 100% de chance de acertar o valor da medida que você está querendo medir. Então, o que acontece é que, dentro de um laboratório, para você ver as medidas físicas acontecendo, você tem que fazer a medida da posição, e aí você espera o elétron retornar à sua função de onda original, que ele estava antes da medida, e aí vai lá fazer a medida de novo, né, esperar de novo, e fazer a medida de novo, aí você tem várias medidas diferentes, e depois você tira a média. A média é que vai te dar o valor daquilo que você está calculando. E é esse valor que a mecânica quântica entrega. Então é essa imagem, né? É a junção, essas imagens dos átomos aí, são a junção dessas medições juntas. Exatamente. Ué, mas professor, então eu posso falar assim, ó, eu quero que o elétron apareça aqui. Não, né? Não faz isso, né? Não, você não tem como forçar ele a aparecer em lugar nenhum. Ah, tá. O máximo que você pode fazer se eu medir ele aqui, é porque ele apareceu aqui porque a função de onda colapsou naquela região. Né? E aí você tem que esperar a função de onda voltar, o que era antes. Só que isso quer dizer que quando ela volta, que ela é antes, é como se o elétron estivesse redistribuindo no espaço, entendeu? Uhum. Aí quando ele interage com o detector, é que ele toma a forma de um ponto. Aí a função de onda ela fica estreita e colapsa naquela região lá. E engraçado que isso tem uma parte determinística, porque para ele colapsar sempre no ponto mais perto, tem uma causa determinística não prevista antes, Isso. que é a matemática que falta. Esse é um ponto que se chama causa e efeito, que a mecânica quântica ela não prediz, não tem como você fazer essa história de causa e efeito, porque, por exemplo, você tem um elétron nas mesmas condições, né, que o outro. Por exemplo, você vai fazer um tiro de elétron. Então você vai jogar sempre elétron nas mesmas condições iniciais, só que onde ele vai cair, onde ele vai colapsar, digamos assim, é completamente imprevisível. O máximo que você consegue dizer é qual é a probabilidade dele colapsar ali, naquela região. Esse é o máximo que a gente consegue. Então, de acordo com a física clássica, se você tem total controle das condições iniciais, você tem total previsão do que vai acontecer no futuro, com todos os sistemas. A física clássica é assim. Só que aí, na física quântica, as coisas começaram a ficar mais, né, esquisitas, porque você agora não tem mais a causa e o efeito. Essa perda da causa e efeito, cara, chateia muita gente. Porque você fala, cara, como é que eu não sei onde vai o elétron, mesmo sabendo as condições iniciais dele? De repente, o mundo quântico, o mundo ali do mundo microscópico, é um mundo em que essa pergunta não pode ser feita. Né? Onde eu vou parar? Não. Eu não consigo prever o futuro. Essa forma que nós, seres humanos, temos de tentar prever o futuro, talvez não faça sentido no mundo microscópico. Né? Porque o máximo que nós vamos ter é uma probabilidade. Tipo, existe uma probabilidade de você estar aqui. Existe uma probabilidade de você parar ali. Onde você vai parar? Não sei. Existem apenas... O máximo que a gente pode saber é probabilidade. Chance de algo acontecer. E isso a mecânica quântica ela faz, cara, magistralmente. Você consegue realmente... Os efeitos que você tem no laboratório são os efeitos que, cara, a gente faz a conta e os números que nós chegamos são números muito, muito próximos, assim, com várias casas decimais de precisão com o que é feito no laboratório. Mas é claro que para você fazer laboratório, você precisa repetir a medida, cara, trocentas vezes, né? É igual aquela questão de você pegar
uma moeda e jogar ela para cima. Vai dar cara ou vai dar coroa? Você não pode. Isso é um efeito que você não tem controle. Você sabe que tem 50% de chance de dar uma, 50% de chance de dar outra. Isso não é determinista. Isso é natural do sistema ser assim, né? E a mesma coisa com o mundo dos elétrons. Só que... Professor, mas parece tão determinista mesmo da moeda, né? Porque ela tem os. É por causa que ela não tá bem retinha, né? Só que a gente não dá lá conta da matemática, eu acho. O problema é esse. Não, mas a moeda também. A moeda não é que a gente não dá conta da matemática, o sistema se mostra assim. A moeda é isso, você consegue prever se vai dar cara ou vai dar coroa quando você joga a moeda para Não, cima? porque a gente não dá conta da matemática, mas mesmo assim é determinista, sabe? Que eu tô pensando. Não, não é, porque determinista é você fazer a conta e falar assim, olha, se eu jogar com tal força, eu vou chegar no valor tal, entendeu? Mas... Não, mesmo sim, mas ah. eu falo que não é por acaso, sacou? Tipo, o que aconteceu não foi por acaso. Ah, não, isso não existe. Quando a gente fala que não é determinista, é porque você não pode dizer com precisão de 100% o que vai acontecer. Mas Sim, que vai acontecer algo, você vai causar alguma coisa, né? sim. Algo vai acontecer. Então, nesse sentido. Agora, eu queria falar o seguinte: para que a probabilidade faça sentido, por exemplo, se você pegar a moeda e jogar 10 vezes ela para cima, mesmo que você tenha 50% de chance de dar cara, 50% de chance de dar coroa, você pode ter ali 3 resultados cara e 7 coroa. Você vai jogar Uhum. 10 vezes. Né? Mas é porque tu jogou um pouquinho mais torto do que antes e tu não sabia que tu jogou um pouquinho mais torto. Tipo, Isso, também tu não você não sabe a deu, angulação que ele caiu provavelmente certinho e você não tal. deu as mesmas condições, exatamente. Então, a questão é que eu falo que é determinista é que a gente porque teve uma causa, sabe? Só a gente não sabe calcular o efeito, mas a questão não é por acaso, por exemplo, não aparece do nada um sofá na nossa frente. Porque tem leis, né? Hum. Mas tu sabe que o Então, vácuo quântico é isso, né? como assim, professor? É flutuação de partícula e antipartícula sendo, vamos botar assim, criada e aniquilada. Então, dentro do mundo quântico, existe probabilidade de aparecer algo do nada. Ué, então por que não aparece, professor? Ué, porque a gente não tá vendo, cara. Mas se você for medir, você vê. Se você for no laboratório, é porque você precisa de, para você conseguir perceber a flutuação, você precisa do vácuo, né? Você precisa ver que não tinha nada lá e depois apareceu algo. Então a flutuação quântica, ela é uma coisa já vista em laboratório. Inclusive, ela causa alguns fenômenos. Por exemplo, o efeito Casimir, ele é explicado através da flutuação quântica. Então, dentro do mundo quântico, ele é isso, cara. Pode aparecer algo do nada. Existe essa probabilidade. Mas isso, eu não sei, isso é muito foda, muito bonito. Porque se eu pensar como o universo como tipo, total, né, indiviso, teve uma consequência ainda dele aparecer lá, nesse vácuo. Uhum. Sabe o que eu quero dizer? Um evento antes determinou ele chegar lá, naquele vácuo. No universo, tu fala? É, alguma coisa aconteceu no universo para que a partícula chegasse lá no vácuo do nada. Ah, entendi. É porque existe energia para todo lado, né? Então as energias Isso. elas causam as flutuações. Só você só não sabe da onde vai acontecer, mas É isso que o bom fala, professor, da informação no local. Você já ouviu falar? ah, já. Mas obrigado, professor. Eu, eu fiquei mais empolgado para estudar. Isso é bonito, né, cara? Aham, Isso é muito doido. E assim, mas a mecânica quântica, cara, ela ainda tá em construção, né? A com gente ainda certeza. tá, a gente ainda tá construindo as coisas, porque tem muito ainda aí a ser destrinchado. Tem gente, por exemplo, tem um professor lá na UNB que ele tá tentando voltar para os primórdios ali da mecânica quântica. E por que acontece? Quando o homem precisa
aprender algo, ele começa a dar passos muito largos, né, naquele algo. E às vezes os passos muito Verdade. largos vão deixando buracos na teoria. Né? Por exemplo, o próprio Kepler aconteceu isso, o Newton, né? Porque os caras, eles estão ali trabalhando numa coisa e eles, cara, eles constroem muita coisa. Só que para construir muita coisa, precisam dar passos muito grandes e às vezes vão deixando, né, alguns buracos. O Galileu foi um cara que ele tentou preencher esses buracos. Então, por isso que ele era chamado de lixeiro físico. Caraca, Ele que ia massa. vasculhando, é muito doido, né, cara? Ele ia vasculhando ali as coisas que já existiam e ia tentando entender os buracos, os passos que foram dados. Daí que ele chegou no método científico, né? Foi tentando preencher esses buracos da teoria, porque muita coisa foi desenvolvida, mas quando você desenvolve uma coisa, você para olhar para ela, né? Você não fica mais ali matutando sobre ela. Então, o que as pessoas hoje fazem muito é isso na mecânica quântica. Por exemplo, o princípio da incerteza. Por que o princípio da incerteza é assim? Porque o Heisenberg, galera lá na época, falou, é assim, papapá, né? Fez a conta matemática lá. E aí todo mundo falou, ufa, pronto, conseguimos explicar por que isso é no laboratório. E aí depois as pessoas não param mais para olhar, mas por que é assim? Então, muita gente hoje tá nessa de tentar voltar e tentando fazer esse trabalho de lixeiro mesmo, de voltar lá no que foi feito e tentar refazer com outra coisa, com outra interpretação, para tentar preencher alguns buracos. Sim. E isso vai continuando. Isso vai continuando. Isso é muito bonito. Então, nós vamos ter ainda muitas mudanças, assim, eu imagino. Então, muitos buracos sendo preenchidos da teoria. Verdade, professor. Isso é muito engrandecedor, porque cada trabalho não é em vão, né, professor? Cada trabalho pequeno que tem, da colaboração de cada cientista e tal. Não, é por isso que quando você está fazendo uma tese de doutorado, o que você está fazendo, na verdade, é pegando um bloquinho e botando no muro, cara, da ciência. Mas só que o próximo bloco só vai ser colocado porque você colocou o seu. E aí você vai construindo, né, o conhecimento um em cima do outro, porque não tem como você fazer tudo. Então, uma pessoa faz uma coisa, a outra faz outra, e aí você, por mais trabalhosa que seja, e pode parecer que, por exemplo, não tenha significado agora, mas você deu um passo, né? Você fez uma coisa que ninguém fez. E aí outra pessoa pode dar um passo a partir do seu. Isso é muito bonito na ciência, cara. Obrigado, professor. Era só isso mesmo. Show de bola. Belezinha aí, todo mundo? Que viagem foi essa, velho? Eu tenho certeza que o Thales abriu uma cerveja ali. Né? Caraca, quer encontrar elétron de qualquer jeito, né? O cara quer ver o elétron. Ou ele quer ficar rico no jogo da moeda, né? Ele quer botar o elétron na mão, bicho. Quer pegar ele na mão. Sim. Deixa eu parar a apresentação aqui. Galera, eu vou parar a gravação, tá bom?